E aí, meu querido, minha querida, tranquilo, tranquilo, mais uma sequência de tabela periódica. Vamos ver as demais propriedades agora, sequenciazinha da aula anterior, bem sossegado, volto a repetir. Tem que ter a classificação periódica dos elementos na cabeça, mais ou menos disponibilizá-lo na parte que ele deveria estar na tabela periódica, mais ou menos, não precisa ser bonitinho não, tá? E saber que o raio varia da direita para a esquerda e de cima para baixo. O potencial de ionização é o contrário. Na última questão, eu já tinha falado para vocês, na última questão, né? Eu já tinha falado para vocês sobre a afinidade eletrônica, que nós vamos ver agora, ó. Continuidão. Ó, afinidade eletrônica ou afinidade eletrônica é a energia liberada quando o átomo recebe um elétron. Vocês perceberam, ó? Vou repetir, ó. Certo, ó? É a energia liberada quando o átomo recebe, ó. Ó, o elétron tá indo. Uau! E liberou energia. Se transformando em o quê? Em um ânion. Certo? Só que agora o raio tende a aumentar, tá? Porque você está colocando mais um elétron ali. Então você tem mais elétrons do que prótons, então o raio tem que aumentar. Tudo bem? Se eu colocar mais elétrons, vai aumentar mais ainda. Só que o número de camadas às vezes até é o mesmo. Só que a repulsão entre os elétrons aumenta. Consequentemente aumenta o raio também. Isso é importante. Beleza? Agora, a afinidade eletrônica então, ela varia igual ao potencial de ionização, se vocês visualizarem a variação, só que nós excluímos os gases nobres. Por que os gases nobres são excluídos? Porque eles têm uma pendência infinitamente pequena em receber o elétron, compartilhar o elétron. Por quê? Porque eles já são estáveis. Então, note que raio varia da direita para a esquerda, de cima para baixo. O potencial e a afinidade eletrônica têm a mesma variação, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Só que na afinidade eletrônica nós excluímos os gases nobres. Ponto. Tranquilo? Outra propriedade, eletronegatividade. E aí até eu já usei. Lembram? Fui ontem no clube brasileiro e só comi peixe hoje. Essa seria a ordem crescente de eletronegatividade. É a tendência do átomo atrair o elétron. Lembra da ligação HF, por exemplo? Uma ligação covalente. Só que quem que vai atrair mais facilmente o elétron? O mais eletronegativo. Quem que é o mais eletronegativo? O flúor. Então o elétron vai para o flúor, estabelecendo a ligação covalente. Então o flúor é o mais eletronegativo do que o hidrogênio, por isso que ele atrai o elétron para ele. E quando você quebra essa ligação, por isso que o H fica mais 1 e o F fica menos 1, como nós vimos lá na ionização dos ácidos. Agora, como é que varia a eletronegatividade, a afinidade eletrônica? Elas são iguais, ó. Só que os gases nobres, eles também não têm atração, então a gente exclui os gases nobres da tabela periódica. Então, raio é para a esquerda e para baixo, potencial, afinidade e eletronegatividade é o contrário, é para a direita e para cima. Só que na afinidade eletrônica e na eletronegatividade exclui-se os gases nobres. Tranquilo, né? Eletropositividade. Bom, é o contrário da eletronegatividade. Só que o contrário da eletronegatividade não é o raio? Então, eletropositividade, que é a mesma coisa que caráter metálico, é a mesma coisa, a mesma variação do que o raio. Até já vou colocar aí, ó. Quem tem o maior raio tem a maior eletropositividade, tem o maior caráter metálico. A tendência é em ceder os elétrons. Eletronegatividade, atrair os elétrons. Eletropositividade, ceder os elétrons. Bem tranquilo. Ponto de fusão e ponto de ebulição, aqui foge um pouco da atração eletronúcleo, tem a ver com a característica da liberação da mudança de estado físico. E aí tem uma variação totalmente aleatória do que vocês viram agora. Então essa vai ter que ser decorada à parte. É das extremidades para o centro e de cima para baixo. Ou seja, não sei em que posição aqui, não preciso guardar isso. O W é o elemento tungstênio, aquele dos filamentos de lâmpadas incandescentes, que foi até banido aí do mercado. Agora é lâmpada de LED, por causa do consumo de energia e aquecimento, calor, certo? Aonde que o W é um dos elementos que tem o maior ponto de fusão e ebulição. Tem um perdido aqui, que é o carbono, que forma o grafite ou o diamante, que está fugindo dessa disposição de variação, só que ele tem um alto ponto de fusão e ebulição. E os metais alcalinos e alcalinos terrosos têm uma variação diferente do restante da tabela periódica, que é de baixo para cima. E eu vou colocar para vocês, antes de resolver essa questão,
mais uma propriedade periódica, na realidade na sequência, e vou colocar para vocês o resumo disso aqui. Qual é o resumo? Vamos colocar assim, ó, resumo. Vou colocar 3 retângulozinhos aqui, ó, e as suas variações. Tudo bem? Assim. Assim. E assim. Beleza? Agora, essas são as 3 propriedades periódicas que você vai ter que gravar. Destaca isso que eu estou colocando aqui, cola lá no teu armário, a porta do banheiro, atrás lá, tá sentadinho, fazendo força, xixizinho, cocôzinho, certo? E vai memorizando a sequência que eu vou colocar de quem que eu estou colocando. Beleza? Essa primeira aqui você já sabe, é o raio ou a eletropositividade. O contrário é o potencial ou afinidade, energia de ionização, certo? A afinidade eletrônica e a eletronegatividade. Só que a afinidade eletrônica e a eletronegatividade, você exclui a família 18, a família 8A. E das extremidades para o centro e de cima para baixo, ponto de fusão e ponto de ebulição e a densidade. A densidade tem essa mesma variação, das extremidades para o centro e de cima para baixo. Essa é a característica da propriedade periódica, ok? Enem, nunca vi. Vestibulares, quase todos. Beleza? Mas o que eles cobram? Porque geralmente o vestibular, eles dão a tabela periódica. Enem não tem tabela periódica porque é uma prova extensa, mais uma folha, eles dão os valores, números atômicos, enfim. Tá? Nunca vi uma questão de tabela periódica na prova do Enem. Vestibulares, todos têm a grande possibilidade de cobrarem. Só que muitos dão a tabela periódica. Então, você não vai precisar fazer a classificação. Você só vai montar aquele tabelão que eu pedi para vocês montarem. Monta o tabelão, joga mais ou menos a disposição que você olha na tabela do elemento onde que ele está localizado. E com esse resumo você sabe para a direita, para a esquerda, para cima, embaixo, puxa, estica e vai. Ai, 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 ai. Aí você consegue decorar e memorizar cada um desses, ou dessas propriedades propriamente ditas aí. Salve uma ressalva. A eletropositividade é a mesma coisa que caráter metálico. Se você olhar na tabela periódica, fecha os olhos, mais para a esquerda não estão os metais alcalinos, S1, S2, metais alcalinos terrosos, a parte central, metal de... Então, a parte da esquerda é o que tem os metais, por isso que o caráter metálico é para esse lado. Gases nobres e não metais do lado direito. Tudo bem? Então agora nós vamos aplicar este resumo na resolução de algumas questões aí. Vamos lá? Bora lá? Então, ó, considere que 14 elementos químicos metálicos são essenciais para o correto funcionamento do organismo, portanto, indispensáveis para manter a saúde. Os referidos elementos estão listados na tabela a seguir. Então tá aqui, ó. Vai ficar lendo tudo isso aqui? Vai direto. Com base na distribuição eletrônica dos átomos desses metais no estado fundamental, assinale a alternativa correta. Item A. K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni são elementos que apresentam um elétron mais energético em orbital D e por isso são conhecidos como metais de transição. Meu querido, se você ler um pouco de tabela periódica, como eu pedi para vocês lerem, o potássio e o cálcio não é da parte esquerda da tabela periódica? Se você não sabe, vamos pegar o potássio aqui, ó, 19, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ó. Se terminou em S1, só pode ser a família 1A, a nova família 1, que são os metais alcalinos. Ele termina em S, ele está falando que termina em D. Então, letra A, elimina. Letra B. Magnésio, cálcio, pertence ao mesmo grupo ou família da tabela periódica. Bom, vamos encurtar nossos espaços aqui, ó. Se você fizer a configuração eletrônica, vai terminar em 3s2. Então, S2 só pode ser do grupo 2 ou antigo 2A. E se você pegar o cálcio, ele vai terminar em 4s2. Então, também é do grupo 2 ou antigo 2A. Não são da mesma família da tabela periódica? São. Então, letra B. Simples, ó. Essa é uma questão de vestibular. A camada de valência de K possui... Não. A camada de valência do potássio, está aqui, ó.
ele vai ter quantos elétrons na camada de valência? Apenas o 4s1, então elimina. Letra D, o MO e o SN possuem elétrons em subnível F. Então, se você fizer a configuração para o MO, que é 42, ou para quem que é outro que ele falou, que eu já esqueci? SN. Cadê o SN? SN, está aqui embaixo, ó, 50. Se você fizer a configuração eletrônica para 42 e para 50, ele não vai terminar em F. Tudo bem? Aí tarefa de casa, faça para 42 e faça para 50. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e assim por diante. Tudo bem? Então, item falso. Todos os elementos citados possuem subnível preenchido parcialmente. Todos possuem subnível preenchido parcialmente. Não. Se você pegar tanto o magnésio quanto o cálcio, por exemplo, eles estão preenchidos totalmente, ó. S2 está completo, certo? E os que estão antes, P6, S2, também estão completos. Então, item falso. Básico, né? Próxima questão aí, ó, tudo de vestibular. O gráfico a seguir corresponde à tendência da primeira energia de ionização. Então, já coloca assim, ó, energia de ionização varia para a direita e para cima, incluindo os gases nobres. Ele fala assim, em função do número atômico do elemento hidrogênio, Z igual a 1, ao radônio, número atômico 86. A energia de ionização corresponde à energia necessária para remover um elétron do átomo neutro, ou seja, transformando ele num cátion. Está aqui o gráfico, ó. Tudo bem? Então, ó, número atômico 1, que você sabe quem que é, né? É o hidrogênio. Quem que é o segundo número atômico? É o hélio. Depois, cai para o 3, ó. Certo? Quem que é o 3? É o lítio. E assim sucessivamente. Certo? Ó, a mesma coisa, ó. Lembra daquela questão que a gente resolveu do nitrogênio e do oxigênio? Por que que o nitrogênio tinha um potencial de ionização maior do que do oxigênio? Por causa da estabilidade, ó. Se você pegar o lítio, que é 3, e esse aqui, que é o berílio, número atômico 4, se você fizer 1s2, 2s1. Se você fizer aqui 1s2, 2s2, ó, ele está completamente preenchido. E o completamente preenchido é mais estável do que o semi-preenchido. Por isso que a energia de ionização dele é maior do que do lítio. Tudo bem? Daí do boro, que está na sequência, número atômico 5, ó, 1s2, 2s2, 2p1, ó. Aí já diminuiu um pouco o seu número atômico. E assim sucessivamente. Tudo bem? Agora, acerca do tema, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, a energia de ionização tende a diminuir no grupo e a aumentar no período. Só que a energia de ionização, indiferente a propriedade periódica, ela está em função do número atômico, que fique bem claro isso. Certo? Porque são propriedades periódicas, elas variam ao longo do período, só que ao longo do período o número atômico está aumentando, porque a tabela periódica, como você já sabe, está de acordo com Moseley, e a Moseley coloca em ordem crescente de Z. Hidrogênio 1, hélio 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, volta a 11, e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar um espaçozinho aqui do lado, porque ele está falando em período e grupo. Então, deixa eu voltar aqui, ó. A energia de ionização, você sabe que varia assim. Certo? Só que, isso aqui eu vou colocar assim, ó, energia de ionização. E eu vou colocar embaixo o raio. Raio não, o Z, melhor. Z. Como é que varia o Z na tabela periódica? Varia para a direita e varia para baixo. Este é o Z, certo? Agora, ele está falando em grupo. Opa, não, grupo. Grupo. O grupo é assim, certo? É a coluna. Então, assim aumenta o Z. Só que a energia de ionização aumenta assim. Então, a afinidade eletrônica, desculpa, a energia de ionização ou potencial de ionização é o contrário do raio. Então, no grupo, à medida que aumenta o Z, o potencial, a energia de ionização diminui. O que ele está falando? Diminui, então até aqui está verdadeiro. E aumenta no período. Vamos desenhar o período agora, ó. Período assim. Assim aumenta o Z.
Só que assim também aumenta a energia de ionização. Então, aumenta. Então, item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, já elimina a letra D, já elimina a letra E. Depois, a energia de ionização do hidrogênio é maior do que a do hélio. O hidrogênio número atômico 1, o hélio número atômico 2. Certo? Se você olhar aqui, o hélio está lá em cima, o hidrogênio está aqui embaixo. E ele fala que a do hidrogênio é maior. Não, a do hidrogênio é menor. Então, item 2 é falso. Se o item 2 é falso, já elimina a letra A. Certo? Já eliminaria a letra D e a letra E facilmente, ó, sem saber do item 1, por exemplo. Agora, o item 3, ele é verdadeiro, ó. Certo? Vamos ver se ele é verdadeiro mesmo? Ó, a energia de ionização do flúor é maior do que do argônio, criptônio e xenônio. Aqui o aluno borraria as cuecas, sabe por quê? Porque ele pensa que o criptônio e o argônio são gases nobres, então tem um potencial de ionização maior do que o do flúor. Só que onde está o flúor? A disposição dele na tabela periódica. E é aí que você tem que saber, certo? Ó, talvez se você não soubesse, por isso que ele pediu para você nem resolver esse item, você precisava dos outros. Só que quem tem um pouco de domínio de tabela periódica sabe do que eu estou falando, ó. Esse aqui é o hélio, esse aqui é o neônio. Só que na tabela periódica o flúor não está antes do neônio, tá aqui, ó, esse é o flúor. Aí, hélio nem argumentou, capturou Xênia e Renata, tá lá atrás. Então, olha onde que está o potencial de ionização do flúor. Ele está acima do argônio e do criptônio. Por quê? Porque ele tem camada menor. Esse aqui é o primeiro período, esse é o segundo período, esse é o terceiro período, esse é o quarto período e assim sucessivamente. Legal? Então, item 3 é verdadeiro. É maior? É maior. Aí, item 4. As energias de ionização dos elementos do grupo 18, que são inferiores. Cara, os gases nobres são os mais estáveis. Como é que eles vão ter energia inferior do que a energia do metal de transição? Não, os gases nobres que têm o maior potencial ou energia de ionização. Então, item 4 falso. Então, somente 1 e 3. Somente 1 e 3, resposta correta, letra C. Elimina a letra B. Então, essa é a logística de tabela periódica, você ter mais ou menos a noção de como que se efetiva cada uma dessas situações. Essa próxima é fantástica questão. A tabela periódica dos elementos permitiu a previsão de elementos até então desconhecidos. Mendeleev chegou a fazer previsões, posteriormente confirmadas, das propriedades físicas e químicas de alguns elementos que vieram a ser descobertos mais tarde. Acerca disso, considere a seguinte tabela. Então, ele está te dando dois elementos, A e B, o número atômico de cada um deles, 5 e 14, o raio atômico de cada um, a energia de ionização de cada um e a eletronegatividade de Pauling de cada um deles. Beleza? Beleza, né? Aí ele fala assim, dadas as propriedades dos elementos A e B na tabela acima, seguindo o raciocínio de Mendeleev, assinale a alternativa correta sobre o elemento do número atômico 13. Beleza? Então eu conheço o A e o B, certo? Como é que eu conheço? Fazendo distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p1. Terminou em p1, ele só pode ser da família o quê? Da família 13 e do segundo período. Se você fizer para 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ó. É da família, terminou em p2. Opa, se p1 é da família 13, p2 só pode ser da família 14, só que do terceiro período. E se você fizer para o elemento X, número atômico 13, bom, se 14 terminou em P2, aqui só pode terminar em 3P1. Ou seja, ele é da família 13, só que do terceiro período da tabela periódica. Então eu tenho o elemento A, que é da família 13, com o elemento X da família 13, só que de períodos diferentes. E o elemento 14, B, número atômico 14, da família 14 e do terceiro período. Agora, letra A, o que ele fala? Sua de 13, que eu batizei como elemento X, é maior do que 2,04. Quem que é 2,04? É o A. Então eu tenho que comparar o A com o X. Quem é que tem o maior afinidade eletrônica? Bom, como eu falei para vocês, vocês vão ter que montar uma tabela periódica. Aqui está o grupo 13, aqui está o grupo 14.
aqui está o segundo período, aqui está o terceiro período, mais ou menos. Então o elemento A está aqui, o elemento B está aqui e o elemento X vai estar aqui. Só que ele está comparando, vou até realçar, ele está comparando o A com o X, certo? E o que ele está falando ali? Ó, sua dx é maior do que 2,04. Agora, como é que varia a eletronegatividade? A eletronegatividade varia para cima e para a direita, com exceção dos gases nobres. Eu não tenho nenhum gás nobre aqui, então não preciso me preocupar. Agora, para cima é o A. Então, o A tem maior afinidade eletrônica do que o X, porque o X está para baixo. E o que ele está falando ali? Que o X tem maior eletronegatividade do que 2,04, que é o A. Então, falso. Letra B. O seu raio atômico é maior do que 117. Quem que é 117? É o B. Só que agora ele está falando de raio. Então, vamos falar com o raio. Certo? Como é que varia o raio na tabela periódica? O raio é para a esquerda e para baixo. Só que ele está falando do 117, então ele está falando de X e ele está falando do B. Como é que varia o raio? É para a esquerda. Então, o raio do X tem que ser maior. O que ele está falando? O raio do X é maior do que o do B. Perfeitamente correto. Item C. A energia da ionização é maior do que 801. Quem que é maior do que 801? É o A novamente. Vamos apagar aqui. Então, vamos apagar aqui e apagar aqui. Então, energia de ionização. Como é que varia a energia de ionização? É para a direita e para cima. Só que 801, ele está comparando o A com o X. Agora, como é que varia a energia de ionização? É para cima. Então, o A é o maior, o X tem que ser o menor. Então, sua energia é maior? Não, é menor do que 801. Então, falso. Então, é menor do que 800, não, é maior, né, do que 801, não, é menor. Só que é maior do que 787? Não, tem que ser menor do que 787. Seu raio é maior? Não, já vimos que é, né, maior do que 83, porém menor do que 117? Não, nós já vimos que é maior do que 117. Então, elimina a letra B. Essa é a conclusão que você tem que tomar aí cuidado quando você fala em propriedades periódicas. Saber realçar cada elemento, joga num tabelão, mais ou menos as disposições, tem em mente o resumo para poder caracterizar a variação efetivamente. Agora, eles podem cobrar de vocês a expressão mais específica, certo? Um dia que vocês perguntarem, por que o raio é maior do que o outro? Por que a energia de ionização é maior? Daí você tem que lembrar da atração eletronúcleo. É essa atração eletronúcleo que vai fazer a diferença de ser maior ou menor. Beleza? Tranquilo? Não sai daí, na sequência mais alguns outros tópicos essenciais para os seus estudos. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.